Nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos dizem amar a Deus, defender a verdade, proteger a fé, mas fazem isso com muita dureza, muito julgamento e pouca misericórdia. Olhe ao seu redor, olhe para as redes sociais, ouça conversas entre pessoas que se dizem cristãs. O que você percebe? Há uma rigidez, uma frieza que afasta as pessoas, uma religiosidade que condena, mas não cura. Tem pessoas que conhecem muito sobre Moisés, mas conhecem pouco sobre Jesus. Elas sabem citar as leis, as regras, punições e exigências com uma precisão impressionante. Decoraram dezenas de versículos sobre juízo, ira e condenação, mas têm dificuldade de viver a graça, o perdão, a compaixão e o amor que Jesus revelou todos os dias do seu ministério. As pessoas falam mais sobre proibições do que sobre restauração, mais sobre o que não fazer do que sobre como amar. E é exatamente por isso que o tema que eu trouxe hoje é tão necessário. Mais Jesus, menos Moisés. Eu não estou aqui para diminuir Moisés ou descartar a lei, mas eu quero que você entenda que a revelação de Deus é progressiva e que o seu ápice, a sua expressão máxima, sua palavra final não foi dada em tábuas de pedra, mas veio em carne e sangue, na pessoa de Jesus Cristo. Moisés representa a lei, necessária, mas limitada. A Bíblia deixa isso muito claro em João capítulo 1, verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Perceba a diferença aqui no verbo. A lei foi dada, a graça e a verdade vieram. Uma foi entregue como mandamento externo, a outra veio como presença viva. Deus deu a lei por meio de Moisés com um propósito muito claro e também essencial: revelar o pecado, estabelecer limites numa sociedade caída, organizar um povo que precisava de estrutura, mostrar a essas pessoas o padrão santo de Deus. A lei foi dada como um espelho. Ela não te limpa, mas ela mostra como você está sujo. A lei não cura, mas revela o diagnóstico. Ela não tem o poder de nos salvar, mas ela aponta para a necessidade de salvação. Pense naquela famosa expressão do Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 21, verso 24, quando Moisés escreveu assim: olho por olho, dente por dente. Para nós, isso soa cruel, mas no contexto histórico, essa lei não era um incentivo à vingança. Era, na verdade, um freio contra a violência descontrolada. Antes dessa lei, se alguém tirasse seu olho, você poderia matar a pessoa inteira e a sua família também. A lei dizia: não ultrapasse esse limite. A punição deve ser proporcional ao dano. Mas perceba que a lei nunca teve poder de transformar o coração. A lei mostra o erro, aponta o pecado e revela a falha. Ela estabelece consequências, mas não produz cura, não restaura, não regenera e não salva. Paulo deixa isso muito claro em Romanos capítulo 3, verso 20. Ele escreveu assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei foi dada por amor, para nos mostrar que nós precisamos de algo mais. Aliás, de alguém mais, e esse alguém é Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui nesse espaço, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito importantes para nós. Escreva nos comentários assim:
Senhor, tem compaixão de mim. Escreva também o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Algumas pessoas pensam que Jesus veio acabar com tudo que Moisés tinha ensinado. Mas Jesus deixa isso muito claro em Mateus 5, verso 17, quando ele diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus não veio destruir o que Moisés havia estabelecido. Ele veio levar a lei ao seu propósito final, à sua plena realização. Ele fez o que a lei exigia, mas nunca pôde realizar. Agora, olha só como Jesus eleva o padrão. Lá no Sermão do Monte, ele diz várias vezes: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Enquanto Moisés diz olho por olho, Jesus diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Enquanto a lei diz, amarás o teu próximo, Jesus aprofunda ainda mais dizendo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Enquanto a lei de Moisés diz, não matarás, Jesus diz, quem se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Percebe que, enquanto Moisés regula comportamentos externos, Jesus trata intenções internas. Jesus nos transforma por dentro, irmãos. Ele mexe nas raízes e não só nos frutos. Ele trata o nosso coração e não apenas as nossas mãos. Sabe quais são as diferenças entre Moisés e Jesus? A lei age de fora para dentro. Jesus age de dentro para fora. A lei cria pessoas obedientes por causa do medo da punição. Jesus forma discípulos obedientes também, mas através de um amor genuíno. Por isso, quando nós insistimos apenas em Moisés, quando ficamos presos na mentalidade da lei, na verdade nós estamos produzindo legalismo, pessoas presas a regras, mas sem vida. Estamos produzindo julgamento constante, sempre medindo, pesando e condenando os outros. Frieza espiritual, ou seja, uma religiosidade sem compromisso. E religião sem compaixão, uma correção sem misericórdia. Mas quando nós vivemos Jesus, quando a nossa fé é moldada pela graça, nós produzimos perdão, misericórdia, graça e transformação real, de dentro para fora. Pensa comigo, quantas pessoas têm sido afastadas da igreja não porque rejeitaram Jesus, mas porque foram julgadas por cristãos que querem viver como Moisés. Quantas pessoas, quebradas e feridas, olharam para nós esperando encontrar Jesus, mas encontraram apenas pedras nas nossas mãos. Quando eu digo mais Jesus, eu estou falando de mais graça, mais compaixão, mais amor, mais tolerância, não menos verdade. Agora, é importante deixar algo muito claro, porque algumas pessoas podem pensar assim, então tudo é permitido? Não existe mais pecado? Qualquer coisa vale? Não, eu não estou dizendo isso. Presta atenção. Graça não é permissividade. Jesus não relativizou o pecado. Ele não disse que o erro deixou de ser erro. Jesus perdoou o pecador e confrontou o erro dele com amor. Ele estendeu a sua misericórdia e chamou as pessoas ao arrependimento. Lembra do encontro de Jesus com a mulher adúltera, lá no Evangelho de João, no capítulo 8? Os religiosos a arrastaram para o meio da multidão. Ela estava ali envergonhada, exposta, condenada. Eles queriam apedrejá-la e a lei de Moisés permitia isso. Mas Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. Depois ele disse assim, se alguém dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Um a um, todos foram embora.
E Jesus, o único sem pecado, o único que tinha direito de condená-la, disse: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Isso está em João 8, do verso 10 ao 11. Você viu o equilíbrio? Jesus não disse, tudo bem, continue assim. Mas ele também não disse, você é uma vergonha para a sociedade, você merece morrer. Ele disse com equilíbrio, eu não te condeno. Vá, ou seja, siga a sua vida e não peque mais. Eu oro a Deus de coração, irmãos, para que essa mensagem produza em nós um sentimento de amor pelos perdidos. Que eu e você tenhamos menos pedras nas mãos e mais lágrimas nos olhos, menos condenação pública e mais arrependimento verdadeiro, menos dureza religiosa e mais amor restaurador. Quando nós insistimos em colocar Moisés acima de Jesus, quando nós priorizamos a lei sem a graça, nós excluímos pessoas que Jesus acolheria. Nós ferimos a consciência de alguém que Jesus certamente curaria e afastamos aqueles que estão quebrados, pessoas que Jesus poderia restaurar. Mas quando nós colocamos Jesus no centro da nossa fé, as pessoas são curadas, não apenas corrigidas, famílias são restauradas, corações são transformados e não apenas controlados. Jesus é a expressão exata do Pai. Hebreus capítulo 1, verso 3, nos dá uma das descrições mais tremendas sobre Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Presta atenção nessas palavras, a expressão exata do seu ser. Moisés foi um servo fiel. Os profetas foram porta-vozes de Deus. Mas Jesus é diferente. Ele não é apenas um mensageiro de Deus. Ele é a mensagem. Ele não apenas fala sobre Deus. Ele é Deus manifesto em carne. A lei de Moisés revelou a vontade de Deus, mas Jesus revelou o coração de Deus. Quando você olha para Jesus, você está vendo exatamente como Deus é. Um Deus perdoador, um Deus que acolhe os rejeitados, que chora com aqueles que estão sofrendo. Por isso que Jesus disse em João capítulo 14, verso 9, quem me vê, vê o Pai. Você quer saber como Deus reage ao pecador arrependido? Olhe para Jesus com a mulher adúltera. Quer saber como Deus trata aqueles que estão quebrantados? Olhe para Jesus com a mulher samaritana. Você quer saber como Deus se sente em relação aos religiosos hipócritas? Olhe para Jesus confrontando os fariseus. Jesus não é uma versão menor de Deus. Ele não é um intermediário que suaviza a mensagem. Ele é a expressão exata, perfeita, completa de quem Deus é. E se Jesus é a expressão exata de Deus, então a graça não é um plano B. A misericórdia não é uma exceção à regra. O amor não é um desvio do caráter divino. Isso é quem Deus é na sua essência mais profunda. A lei mostrou os padrões de Deus, mas Jesus revelou o coração de Deus. A revelação final de Deus não é uma lei escrita na pedra, é uma pessoa que andou entre nós, cheia de graça e verdade. Diante dessa palavra, eu quero desafiar você a substituir o julgamento pela compaixão. Quando você vir uma pessoa caída, em pecado, sua primeira reação deve ser a mesma de Jesus: compaixão. Eu não estou dizendo que você deva aprovar o erro, mas tenha compaixão por essa vida. Lembre-se que você também é pecador. Outra coisa, perdoe antes de cobrar. A lei cobra primeiro, mas Jesus perdoa primeiro.
Estenda a graça, mesmo quando a pessoa não merece. Perdoe, mesmo quando isso doer em você. Trate as pessoas pelo que elas podem se tornar e não pelo que elas são agora. É interessante, irmãos, que Jesus olhou para Pedro e viu o quê? Uma rocha, mesmo quando ele era uma pessoa instável. Lembra disso? Jesus olhou para a mulher samaritana e viu uma adoradora, mesmo quando ela estava em pecado. Olhe para as pessoas com os olhos de Jesus. A quem você tem ouvido? Nós estamos chegando no final dessa mensagem. E a pergunta que fica não é se você conhece Moisés. Eu sei que muitas pessoas conhecem a lei. É claro que você conhece a Bíblia. Mas a pergunta é, você tem vivido como Jesus ensinou? Quando alguém erra com você, você responde com a lei de Moisés ou com a graça de Jesus? Pensa nisso. Quando você vê alguém caído, você pega pedras ou você estende a mão? Quando você discorda de alguém, você condena essa pessoa ou você a ama? Sabe, o mundo já tem muitos juízes e muitos acusadores. Nós precisamos de pessoas que reflitam Jesus. Que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo. Que nós sejamos pessoas cheias de graça, de verdade e de amor. Que a nossa vida seja um sermão vivo do Evangelho. Que a nossa existência aponte não para a lei, para Moisés, mas que ela aponte para Jesus. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E essa é a graça que nos salvou, a verdade que nos libertou e o amor que nos transformou em novas criaturas. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários agora. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos apresentamos agora diante do Senhor com o coração grato e com humildade, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina, nos corrige, ela nos guia e nos transforma. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes em que nós agimos com dureza, quando deveríamos ter agido com graça. Perdoa-nos por todas as vezes em que julgamos quando deveríamos ter amado, por termos empunhado pedras quando deveríamos ter estendido as mãos. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes nós conhecemos, nós nos aprofundamos mais na lei de Moisés do que na graça de Jesus. Nós somos rápidos em apontar erros, mas temos dificuldade de oferecer restauração. Nós sabemos condenar, mas lutamos para perdoar como Jesus perdoou. Transforma o nosso coração. Não queremos ser apenas religiosos, queremos ser parecidos com Cristo. Não queremos só conhecer a Bíblia, queremos viver como Jesus viveu. Não apenas estar certos, mas amar como Ele nos amou. Espírito Santo, nos ensina a viver a graça, sem perder a verdade, a amar o pecador sem aprovar o pecado. Nos ensina a estender misericórdia sem relativizar a santidade. Assim como Jesus fez com a mulher adúltera, que possamos dizer às pessoas: eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Ó Deus, coloca em nosso coração mais compaixão pelos perdidos e mais paciência com os que estão fracos na fé. Tira de nós toda a frieza espiritual, todo o legalismo vazio, toda a religiosidade sem amor. Enche-nos, ó Pai, com o mesmo Espírito que encheu Jesus. Enche-nos com a Tua graça, Tua verdade, com misericórdia e compaixão. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor. Que as nossas atitudes revelem não a dureza da lei, mas a ternura de Cristo. Abençoa cada pessoa que está aqui hoje. Cura os corações que estão feridos. Restaura as vidas que
estão sendo reconstruídas. Liberta os que estão presos na culpa e na condenação. Que todos possam experimentar a verdadeira liberdade que só Jesus pode oferecer. Nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu oro para que essa palavra não seja apenas mais uma que você ouviu, mas que ela produza algo real dentro de você, sabe? Que ela faça a diferença na sua maneira de pensar, de falar, de reagir e de se relacionar com as pessoas. Que a partir de hoje você escolha conscientemente viver com mais graça e mais compaixão, permitindo que o Espírito Santo transforme o seu coração, dia após dia. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite muito especial. Se as mensagens do Minuto com Deus têm falado ao seu coração e você percebe que precisa viver uma fé mais profunda, mais alinhada com Jesus, menos religiosa e mais transformadora, então você precisa conhecer o método Vida Abundante. O Vida Abundante não é apenas um curso, é um caminho de crescimento espiritual, emocional e prático, para quem deseja sair da superficialidade e viver uma fé madura, equilibrada e centrada em Cristo. Nós falamos sobre vida espiritual, sobre transformação do coração, sobre romper com padrões de culpa, medo e legalismo e aprender a viver a graça de Deus de uma maneira saudável, responsável e verdadeira, como Jesus ensinou. Talvez você até conheça a Bíblia, como eu falei, mas você sente que algo ainda não está no lugar. Talvez você ame a Deus, mas vive cansado, sobrecarregado, sem paz. O método Vida Abundante foi pensado exatamente para pessoas como você. O link para você participar está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Ore a Deus, reflita sobre isso e dê esse passo. Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente. Ele te chamou para viver uma vida abundante em Jesus. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens bíblicas todos os dias. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O texto que eu quero ler, irmãos, hoje, inicialmente, está em Jeremias 42. Jeremias 42, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias, no versículo 4. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês.
Então disseram a Jeremias, versículo 5 agora. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. E o verso 6. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles falam a palavra obedeceremos aqui 2 vezes. Obediência. Eu li aqui, para você que está chegando agora, Jeremias capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Olha só, eu quero contextualizar essa passagem aqui para que a gente aplique da melhor maneira na nossa vida, para que a gente entenda o que está acontecendo e o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, o povo de Judá, eles estavam assim devastados. Jerusalém tinha sido destruída. Muitos estavam no exílio. O governador, nomeado pelos babilônios, um homem chamado Gedalias, tinha sido assassinado. Então, aqueles que restaram ali, o remanescente, né, como menciona o texto, estava com muito medo. O medo estava dominando aquelas pessoas que restaram em Judá. E essa insegurança, ela era tão grande que eles pensaram em fugir para o Egito, imaginando encontrar ali no Egito a solução. E aí eles procuraram então o profeta Jeremias. Na verdade, quando eles procuraram Jeremias, eles já estavam decididos a ir para o Egito, sabe? Mas eles procuraram Jeremias e falaram para Jeremias: Jeremias, ore por nós, pergunte a Deus o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, e aquilo que o Senhor falar, nós obedeceremos. Jeremias 42, do verso 1 ao 6. Aquilo que Deus determinar, nós vamos obedecer. Mas na prática, o coração deles já estava inclinado a ir para o Egito. Muitas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa em oração, nós pedimos a Deus uma direção, uma resposta, mas nós já temos a resposta pronta na nossa mente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós oramos pedindo a Deus direção, mas lá no fundo nós já tomamos a decisão. Eu estou exagerando aqui, irmãos? Ou isso não acontece? Nós buscamos mais uma confirmação dos nossos desejos do que a verdadeira vontade de Deus. Eu já passei por muitas situações assim, de pessoas que eu aconselhei que vieram até mim buscando por uma direção. É porque as pessoas imaginam que pastores, líderes espirituais, padres, elas têm uma conexão assim com Deus muito maior do que as demais pessoas. Mal sabem elas que todas as pessoas têm acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus. Então, a minha oração não é mais forte que a sua,
a minha intimidade com Deus não é maior do que a sua. Talvez muitas pessoas que me assistem aqui, elas tenham muito mais intimidade com Deus do que eu. Então você precisa entender isso. Se você se dispõe a buscar a Deus, esteja disposto a obedecer aquilo que Ele revelar a você, a seguir pelo caminho que Ele apontar. Jesus nos orienta a acumular tesouros no céu. Mas o que significa isso? Acumular tesouros no céu é investir em valores que são eternos. Amor, justiça, generosidade, misericórdia, fé, compaixão, são valores eternos. Semana passada eu conversava com uma pessoa e eu me lembrei da fala de um pastor que eu sigo, que disse certa vez o seguinte, que o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro lá na conta bancária. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso nome, é um bom nome e a nossa fé. Duas coisas. É claro que eu poderia citar outras aqui, mas repare que não são coisas materiais. Acumular tesouros no céu é investir em valores eternos. Valores como o amor, a justiça, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, a fé. É construir uma vida que reflete os princípios de Deus. Dessa maneira eu estarei acumulando tesouros nos céus. Eu respondo a uma pergunta que já me fizeram mais de uma vez aqui no direct, nos comentários dos vídeos. Pastor, como eu acumulo tesouros no céu? Invista em valores eternos. Invista naquilo que Deus ama. Invista naquilo que é precioso aos olhos de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, nós estamos investindo em um tesouro que nunca vai ser perdido. Amém? Deixa eu só ver aqui os comentários. Nós somos 320 pessoas ao vivo aqui no YouTube, 46 pessoas ao vivo no Instagram e aqui no Facebook nós somos 9 pessoas, somos aproximadamente 400 e poucas pessoas. Não se esqueça de dar o like no vídeo, isso é muito importante. Repare que quando você dá o like, vai aumentar aqui o número de pessoas ao vivo. Amém? Presta atenção, irmãos. Essa expressão que Jesus finaliza esse raciocínio aqui, ela é muito importante para a nossa reflexão. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração? O que é prioridade para você? Essa pergunta de Jesus é uma chave para a nossa vida. É algo que nós devemos nos perguntar. O que é mais importante para mim? O que é prioridade na minha vida? O nosso tesouro revela o que é mais importante para nós. Se os nossos corações estão fixados em bens materiais, em reconhecimento, em coisas passageiras, em poder, sucesso, fama,
A nossa vida será moldada por essas prioridades. Mas se o nosso coração estiver em Deus, buscando o reino dele e a sua justiça, nós vamos viver de maneira diferente, colocando a nossa energia em coisas que têm um valor eterno. Então Jesus nos desafia a reavaliar as nossas prioridades. O que nós consideramos mais importante em nossa vida? O que nós estamos buscando de verdade? As nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas diárias revelam aquilo que nós de fato valorizamos. Então, essa passagem, ela nos convida a essa reflexão. Nós vivemos em um mundo que constantemente nos incentiva a buscar sucesso. Mas o que é o sucesso? O que é o sucesso? Eu não estou dizendo que você não deva ser uma pessoa de sucesso, mas o que é o sucesso para você? É ser maior do que os outros? É ter mais dinheiro do que os outros? É ter uma casa mais bonita do que a das outras pessoas? É viver se comparando com pessoas que não temem a Deus? A sociedade nos ensina que ter mais é sinônimo de ser mais feliz. A sociedade nos ensina isso. As redes sociais nos ensinam isso. Ter mais, se eu tiver mais, eu serei mais feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, eu serei mais feliz. E aí as pessoas vivem em função de ter mais dinheiro. E aí elas se esquecem de criar memórias positivas com a mãe, com o pai, com os irmãos. Elas se esquecem de apreciar as coisas belas da vida, o nascimento de um filho, de um neto, o sorriso de uma criança, a companhia do seu cônjuge, uma refeição pela manhã, por mais simples que ela seja, um café da manhã, uma roupa. Ah, mas eu preciso ter a roupa daquela marca, porque aí eu serei uma pessoa realizada. Será que vai ser mesmo? Olha como que nós estamos nos enganando, irmãos. Eu preciso ter o carro do ano, porque aí eu vou ser mais feliz. Será que é um carro que vai te fazer feliz? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.